Freira implora por cristãos estuprados, vendidos e mortos pelo ISIS. Refugiados vivem como animais em campos de refúgio. Leo Omani, é a temporada de paz na Terra, mas a irmã Atuni Dogan sente um calafrio no seu espírito, que só poderia ser sentido em um tempo de guerra. Atuni Dogan, a freira cristã ortodoxa, sente a cada nova atrocidade cometida contra as minorias yazidi e cristãs da Síria e do Iraque. Ela o sente nas igrejas queimadas em todo o Egito e na matança de crianças inocentes no Paquistão. Por esta razão, ela trouxe uma palavra de advertência para os americanos em uma visita na semana passada em Minnesota, onde ela falou com vários grupos de igrejas. O clima político de hoje lembra o de 1915 em sua pátria, a Turquia, quando sua família sofreu a crueldade do Califado Otomano, que massacrou 3 milhões de cristãos e reduziu outros à condição de cidadãos de segunda classe sob a subjugação ou dinmitude. O ISIS não tem nada de novo, disse ela, é apenas o ressurgimento do lado negro do Islã. O ISIS não é fanático. O ISIS não é mais terrível. O ISIS representa os crentes muçulmanos reais que gostam de seguir o Corão e a Maomé, disse o fundador da Warburg, a fundação da irmã Atuni sediada na Alemanha, uma organização de ajuda em nível mundial, que foi homenageada pelo governo alemão por sua dedicação aos direitos humanos. Outros dizem que eles é que são muçulmanos. Eles dizem acreditar no Corão, mas eles não o seguem, disse ela. Os cristãos armênios representam cerca de metade dos 3 milhões de pessoas que perderam a vida na Turquia, mas a outra metade era de cristãos de várias origens étnicas, ortodoxos gregos, ortodoxos sírios e protestantes. Todos sentiram as crueldades da Guerra Santa Islâmica contra suas cabeças. A irmã Atuni chegou na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2014, no aeroporto de Atlanta para uma parada em seu caminho de volta para a Alemanha. Ela estava vestida com roupas pretas tradicionais e um hábito que cobre o cabelo dela. Ela usava um crucifixo simples de madeira ao redor de seu pescoço e levou com ela uma cópia já gasta pelo uso do Corão, que se tornou seu companheiro constante por onde passa para ensinar sobre a atual situação no Médio Oriente. Ela acredita que os cristãos do Ocidente precisam saber o que está escrito no livro sagrado dos muçulmanos. Se o fizessem, eles iriam perceber que tudo o que o Estado Islâmico, também chamado de ISIS, está fazendo já foi feito no passado por muçulmanos devotos que conquistaram o povo e que eles veem como infiéis. Onde estão todos os cristãos? A irmã Atuni aponta para o fato de que 96% das pessoas que povoaram o Oriente Médio, na virada do século VIII, eram cristãos. Agora, a população cristã diminuiu para 6%. A Turquia já foi quase toda cristã, mas agora é 0,03% cristã. O Iraque tinha 1 milhão de cristãos sob Saddam Hussein, mas agora apenas alguns milhares permanecem e as igrejas de Bagdá estarão quase vazias neste Natal. Onde estão os cristãos? Onde estão essas pessoas? Basta perguntar a si mesmo, disse a freira destemida, cuja língua nativa é o aramaico. Sua família viveu inicialmente na Turquia, como judeus, mas depois toda a sua aldeia se converteu ao cristianismo. Nascida em 1970, a filha do meio entre 10 filhos, a irmã Atuni aprendeu a falar 13 línguas, mas nenhuma a torna mais orgulhosa do que o aramaico. Esta é a língua de Jesus. Ela disse ao WND, a Fundação Irmã Atuni funciona em 35 países com Mateus 25, 34, 40 como a sua declaração de missão, alimentando, vestindo, abrigando e prestando assistência médica aos pobres e perseguidos do mundo. Ela tem feito viagens regulares para o Oriente Médio desde 2005, e o ISIS apresenta um novo desafio, tentar resgatar as crianças órfãs de suas garras. A irmã Atuni voltou para seu convento na Alemanha por apenas alguns dias antes de ela fazer outra viagem ao Oriente Médio para celebrar o Natal com os cristãos perseguidos. Ela estava com eles em novembro, quando ela visitou os campos de refugiados no Iraque, na Jordânia, no Líbano e na Turquia. Ela também foi furtivamente para a Síria para se reunir com os cristãos de lá. Eles precisam de seu apoio. Sem o seu apoio eles não podem continuar, diz ela em um vídeo mostrando como é um grupo de refugiados de yazidis. Eles vivem como animais, morrendo de fome, sem nenhum alimento, sem saúde. Ninguém deveria ter que viver assim. É uma situação difícil que ela conhece muito bem. A pergunta o que aconteceu com todos os cristãos é puramente retórica e completamente pessoal. Sua família viveu durante o genocídio de 1915, na Turquia, país de onde seus pais fugiram em 1985. Sua tia-avó, Sara, viveu a perseguição em Zaz, uma pequena aldeia no sudeste da Turquia, em 1915. Ela tinha 18 anos de idade, muito bonita. Um dos homens muçulmanos a viu e disse, ela é linda, ela pertence a mim, disse irmã Atuni. Sara tinha 4 irmãos, a mãe e o pai, vários primos, tias e tios que viviam na aldeia. 12 ao todo. Em outubro de 1915, eles os mataram na frente de seus olhos, disse irmã Atuni, apontando com as mãos e falando com um forte sotaque. Atiraram neles diante de seus olhos. A operação foi realizada por jihadistas islâmicos, ambos os turcos e os curdos, com a benção do exército turco. Foi planejado, disse ela. Ao todo, 365 membros da igreja de sua família, St. Demetrius,
foram assassinados, o que representa cerca de metade da população da aldeia. Primeiro eles atiraram neles, mas da metade ainda estavam vivos quando eles os queimaram vivos na igreja, em 1915, na minha aldeia, disse ela. Sua bisavó tinha 2 filhos e foi forçada em 1921 a implorar aos seus senhores muçulmanos para deixá-la manter um deles e criá-lo como um cristão. É a mesma experiência que está ocorrendo hoje sob o ISIS no Iraque e na Síria. As moças mais bonitas eles tomam para serem suas esposas e dizem, agora você tem de ser muçulmana, disse a irmã Atuni. As outras são forçados a se converterem ou morrerem. Muitas foram mortos na frente de seus pais. Ela tem um vídeo contrabandeado para fora do Iraque, que mostra a 3 meninos, em torno de 5 ou 6 anos de idade, sendo psicologicamente atormentados por seu eventual assassino. Digam-me a cabeça de quem devo cortar em primeiro, o homem pergunta a eles em árabe. Uma longa faca de açougueiro está pronta em uma mesa ao lado dele. Vamos colocar a cabeça aqui, diz ele, enquanto os meninos gritam de terror. Eles dão um passo atrás, mas os limites da pequena sala não deixam espaço para onde correr. Quando nenhum dos meninos dá um passo à frente para oferecer o pescoço, o homem grita, venham todos vocês, venham todos vocês. Ele pega um dos meninos, o de camisa branca. O menino grita e os outros 2 choram. Você é do ISIS? O homem grita para o menino que está gritando. Você é do ISIS? Não, o menino responde em meio às lágrimas. Todos os 3 foram decapitados. A freira disse que recebeu o vídeo de um parente dos 3 rapazes. Em outro vídeo, filmado em 2013, 3 padres cristãos são mostrados sendo levados para fora em um campo com as mãos amarradas. Um homem muçulmano luta com um sacerdote e joga no chão e corta-lhe a cabeça, enquanto várias centenas de muçulmanos gritam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irmã Atuni segura no colo um menino desnutrido na Índia, uma das dezenas de países em que a sua fundação trabalha. Eu acredito em ação. Baseando-se em seu próprio histórico de família, a irmã Atuni recentemente terminou o trabalho de seu 13º livro, e Believe in Action, Eu Acredito em Ação, escrito para comemorar o 100º aniversário do genocídio cristão na Turquia. Neste livro, ela compara a vida de Jesus com a de Maomé, o principal profeta do Islã. Eu não escrevo da minha cabeça. São todos fatos, disse ela. Maomé veio e trouxe a morte, a decapitação, a pedofilia. Ele dormiu com uma menina de 9 anos de idade, casou-se quando ela tinha 6 anos de idade. Sabemos por que ela diz isso no Hadith. No Iêmen hoje, onde a Sharia é a lei, eles têm que se casar com a menina antes de sua primeira menstruação, no máximo aos 13 anos de idade, porque está escrito. A irmã Atuni folheia o seu Corão e encontra um outro verso que diz esse livro que leva os muçulmanos a assassinarem os cristãos no Oriente Médio. 25 vezes no Corão diz para matarem os cristãos, porque estamos envolvidos em politeísmo, disse ela, explicando que os muçulmanos não entendem o conceito da Santíssima Trindade. Além disso, o Corão diz para não fazer amizade com os cristãos. A Europa está a caminho de se tornar o próximo campo de batalha do Islã, em especial na Bélgica e na França, onde os muçulmanos representam de 6 a 10% da população. O país de adoção da irmã Atuni, a Alemanha, tem pelo menos 4% de muçulmanos e tem mais de 4.000 mesquitas. A mesquita não é apenas para oração, disse a freira. É para se prepararem para matar o incrédulo e controlarem o mundo. No Corão há 97 versos contra o incrédulo, e há versos contra os cristãos que dizem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm de ser decapitados, a cabeça cortada no pescoço, nenhuma outra interpretação. Isto é o que os muçulmanos estão fazendo. Os muçulmanos normais, que são realmente muçulmanos, têm que seguir esta regra, disse ela. Nunca haverá paz na terra se esses versículos do Corão não forem parados. Está no Corão, no Hadith e na Sunna 36.800 vezes, as palavras corte, mate ou ataque. Como pode haver paz na terra? O Corão também dá permissão aos homens muçulmanos para estuprarem meninas e mulheres que são mantidas em cativeiro como escravas, Sura 23, 5, 6. Em cidades conquistadas, o ISIS tem marcado as casas dos cristãos com um símbolo vermelho do Nazareno. Em seguida, são visitadas por combatentes do ISIS que trazem horrores indizíveis sobre as famílias. A irmã Atuni diz que isto é justificada pela Sura 5 e 33 do Corão, que afirma, de fato, a pena para aqueles que travam uma guerra contra Allah e seu mensageiro e se esforçam na terra para causar corrupção é nenhuma outra senão que eles sejam mortos ou crucificados ou que suas mãos e pés sejam cortados a partir dos lados opostos ou que sejam exilados da terra. Os defensores do islamismo no ocidente dizem que o versículo é tirado de contexto por islamofóbicos, mas a irmã Atuni acredita no contrário. Aqueles entre nós, cristãos do Oriente Médio, nós os conhecemos. Sabemos as suas regras, disse ela. Hoje, existem 57 países islâmicos que vivem sob a lei islâmica. A educação não é permitida para as meninas. As mulheres são criadas para o sexo para os seus senhores, disse ela. Se ela for estuprada ela tem que trazer 4 homens com ela como testemunha. Claro que isso é impossível, então ela será apedrejada. Existem muitas mulheres e meninas que morrem de apedrejamento. A irmã Atuni lembra de ir para a escola na Turquia quando era uma jovem. Mesmo que todos na sua aldeia fossem cristãos, nenhum cristão era autorizado a ocupar posições de autoridade sob a lei islâmica, porque todos os seus professores eram muçulmanos. Se as crianças cristãs fossem pegas indo à igreja o professor iria surrá-las, geralmente, batendo as mãos com uma haste de metal. Ela disse que o governo turco confiscou todas as armas dos cristãos antes de lançar uma geia de violenta
revolta contra eles. Aldeia por aldeia eles vinham e diziam, se você não der suas armas vamos colocá-lo na prisão por 7 anos, disse ela. Com a idade de 14 anos, a irmã Atuni deixou a Turquia com seus pais, em 1985, encontrando refúgio na Alemanha. Ela se juntou ao mosteiro chamado Irmãs Servidoras de Cristo quando tinha 16 anos. Nós éramos uma família rica. Eles ameaçaram meu pai de cortá-lo aqui, disse ela com um puxão na parte inferior de sua orelha. Ele fugiu. Ele disse que isso foi o suficiente. Temos de deixar tudo e ir embora. Theodore Soebat, filho de um ex-terrorista palestino que virou cristão, Walid Soebat, descreveu a irmã Atuni em 30 de dezembro de 2013 em um artigo como uma moderna Madre Teresa dos dias atuais. A disposição de Atuni para ajudar os perseguidos é tão imensa que ultrapassa o que alguém está fazendo hoje no Oriente Médio, escreveu Soebat. Ela já visitou 38 países e trabalhou no Ministério da Caridade e Serviço Social no Zimbábue, na Turquia e na Índia. Seus atos de justiça naturalmente recebem a ira vociferante dos jihadistas. Nas palavras de Dogan, eu recebo 18 ameaças de morte em 7 línguas. Uma mensagem para a América. A irmã Atuni veio para a América na semana passada para buscar doações para o seu ministério para as minorias perseguidas do Iraque, da Síria, do Egito e da Índia. A maioria destas minorias são cristãos, mas muitos no Iraque e na Síria são da antiga seita Yazidi. Em um vídeo, a irmã Atuni aparece em um campo de refugiados Yazidi cercada por famílias que não têm nada, senão as roupas do corpo. Ela veio para a América com um pedido de ajuda, mas ela também veio com uma mensagem para os americanos. A América está convidando seus próprios assassinos para sua porta, disse ela, referindo-se à política dos Estados Unidos de acolher os refugiados muçulmanos através do Programa de Refugiados das Nações Unidas. O site WND relatou em 11 de dezembro que a ONU indicou 9.000 refugiados, em sua maioria muçulmanos da Síria, para o reassentamento em cidades norte-americanas e os EU aceitaram quase 2 milhões de pessoas de países muçulmanos desde 1992. Você já tem uma sociedade paralela na América, disse irmã Atuni. Em 50 anos eles vão matar os seus netos diante de seus olhos. O Oriente Médio já está aqui nos Estados Unidos. É aqui, não é muito longe daqui. Ele está à porta de cada americano. Essa é uma mensagem que muitas igrejas em Minnesota não estavam prontas para ouvir, disse Debra Anderson, que dirige uma seção local da AJA em favor da América e patrocinou a recente visita da irmã Atuni. Ela queria fazer algo na prática. Ela sentia que a fé sem obras era morta, disse Anderson. Mas foi difícil convencer outros a convidá-la para falar em igrejas em Minnesota. Alguns não queriam convidá-la por causa de sua mensagem. Eles acham que ela critica muitos governos muçulmanos. Um grupo da igreja que a convidou para falar deu-lhe uma recepção que Anderson descreveu como gelada. Eles visitaram uma ordem de freiras católicas e 5 ou 6 delas saíram de perto no fim de sua apresentação, disse ela. Algumas das fotos do sofrimento humano, que ela mostrou em sua apresentação, eu acho que elas ficaram realmente abaladas, disse Anderson. Eu não sei se elas já tinham sido contestadas em sua forma de pensar assim, mas eram todos fatos. Dissemos a elas para verificarem com outros especialistas. Mas tinha esta freira que apenas veio me interromper e dizer, eu não vou ouvir mais nada dela, disse Anderson. Eu sofri para conseguir levá-la para as igrejas. Eu realmente sofri. Anderson disse que colocou um pedido para falar em locais para cerca de 800 pessoas em sua lista de e-mail que representam diversas denominações cristãs. Apenas alguns responderam com convites. Uma das freiras do convento em Minnesota interrompeu a apresentação da irmã Atuni com uma preocupação específica. Irmã, isso é o suficiente, disse ela, expressando sua preocupação sobre a potencial reação contra os muçulmanos na comunidade se a documentação da irmã Atuni chegasse a ser amplamente divulgada. Mas enquanto alguns rejeitaram os casos de milhares de meninas sendo estupradas e as imagens de cristãos sendo crucificado pelo ISIS ou de muçulmanos jogando futebol com as cabeças de suas vítimas, outros reagiram vindo depois e perguntando como eles poderiam obter mais informações e possivelmente envolver-se em ajudar os cristãos perseguidos. Minha missão é ajudar as pessoas que sofrem onde eles estão, disse irmã Atuni. Eles não podem vir a mim, então eu vou a eles. 100% das doações vão para as pessoas que sofrem. Somos todos voluntários. Nós somos totalmente independentes. Nós não temos nenhum grande doador agora. Eu gostaria. Temos 2 peixes e 5 pães, e Deus os está multiplicando. O trabalho é realizado por 5.000 voluntários com uma equipe que não recebe nenhum salário, disse irmã Atuni. Um homem idoso alemão deixou para a freira ortodoxa um pequeno salário para viver. Quando ele morreu, ela paga de seu próprio bolso para viajar, ou tem um patrocinador que paga o seu voo, como foi o caso com a sua viagem para Minnesota. Agora ela está fazendo planos para voltar ao Oriente Médio no Natal, na esperança de trazer alguns presentes para as crianças. Um dos que ouviram a mensagem dela perguntou se ela estava com medo. Todo mundo tem medo, disse irmã Atuni. Mas eu sou chamada para demonstrar solidariedade. Você faz isso, não com conversas, mas com ação, com o dever. Jesus é o meu guarda-costas. A freira diz que a cultura islâmica é, basicamente, como um cão, que deve ser confrontado. Se há um vazio ou uma fraqueza na cultura cristã, os muçulmanos vão sentir a fraqueza e continuar a marcha para frente e intimidar a cultura nativa. Você não pode ter medo da cultura do Islã, disse ela. Se você correr, eles vão vir atrás de você como faz o cão. Você deve defender seu território. Eu não digo lutar, digo resistir. Eu digo-lhes, pare. Eu não quero você
você. Eu tenho meu próprio Deus. Eles vêm aqui pensando em conquistar o país. Se eles não aceitam o modo de vida americano, que voltem para suas terras originais. O governo tem que entender isso.